Bom dia, moçada! Tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é o professor Eugênio Bastos, canal Geogênio, a serviço dos alunos que gostam de estudar e passar em concursos. Moçada, vamos fortalecer o canal, se inscrevam no canal, compartilhe o vídeo e ajude o professor Eugênio Bastos a democratizar o ensino da geografia. Moçada, no nosso encontro de hoje, eu irei falar sobre a geopolítica do Irã. Como na prova da SpaceX tem caído muitas questões de geopolítica, é preciso falar também sobre a geopolítica do Irã. E o tema Oriente Médio também aparece recorrente em muitos concursos de vestibulares que são realizados Brasil afora. Espero que vocês gostem do nosso encontro. Havendo qualquer dúvida, deixe a sua pergunta lá na parte dos comentários, que eu terei o máximo prazer de respondê-la. Então, vamos lá, moçada, ao nosso encontro, iniciando essa aula falando da Revolução Fundamentalista Islâmica Iraniana e o surgimento do Estado teocrático, onde religião e Estado operam lado a lado, ou seja, governo e religião caminham lado a lado, sendo a liderança mais importante do país não o presidente, mas sim o Ayatollah. Na verdade, o Ayatollah é o líder religioso supremo dos muçulmanos xiitas e é ele que normalmente dita as regras e aquilo que se deve fazer dentro do país. Então, vamos dizer assim, o presidente do Irã nada mais é do que um testa de ferro dos ayatolás, sendo que, atualmente, o Ayatollah Khamenei é aquele que é considerado o líder supremo do Irã. Então, a Revolução Fundamentalista Islâmica vai explodir em 1978. Essa revolução foi liderada pelo então Ayatollah Khomeini, que vivia no exílio na França, e os fundamentalistas islâmicos, eles promoveram uma revolução que teve como desfecho final a fuga do Shah Reza Pahlavi, que até então governava o Irã e governou o país por vários anos, e o Shah Reza Pahlavi foi para o exílio. E o Ayatollah Khomeini retornou ao Irã, e aqui nós temos, uma grande manifestação fundamentalista islâmica, em apoio ao Ayatollah Khomeini, que foi aclamado como grande líder supremo da Revolução Fundamentalista Islâmica. Então, a partir desse momento, é bom frisar que o Shah Reza Pahlavi ele foge do Irã junto com várias personagens do alto escalão do governo, inclusive também militares de alta patente que fugiram do Irã, temendo pelas suas vidas. E sendo assim, esse fato ocorreu em janeiro de 1979. As grandes manifestações eclodiram em 1978. Todavia, quando o Shah Reza Pahlavi e a cúpula do governo perceberam que a situação havia fugido do controle, eles decidiram deixar o país, abandonar o país, para salvar suas próprias peles. E os fundamentalistas islâmicos assumiram o governo do Irã, e logo de início o Irã vai romper relações com os Estados Unidos. Todavia, naquele momento não houve
uma aproximação do Irã com até então extinta União Soviética. Basta lembrar que a União Soviética deixou de existir em 1991. Então, o Ayatollah Khomeini acusava tanto os Estados Unidos como a União Soviética de serem imperialistas. Então, que fique bem claro dentro desse contexto geopolítico que a Revolução Fundamentalista Islâmica, apesar de ter ocorrido no período da Guerra Fria, ela não teve nenhuma conotação direta e muito menos indireta com a questão da bipolaridade entre capitalismo versus socialismo. Foi uma revolução fundamentalista em que os iranianos acusavam o governo do Shah Reza Pahlavi de se apropriar das riquezas do país. O petróleo, o Irã detém uma das maiores reservas internacionais de petróleo, era também naquela época um dos maiores produtores mundiais de petróleo, e sendo assim, a maior parte da população vivendo numa situação de pobreza, enquanto uma minoria da população, sobretudo a família do Shah Reza Pahlavi, era acusada de se apropriar das riquezas do subsolo iraniano. Então o Irã ele vai passar por um período de relativo isolamento político, procurando uma via independente dentro daquele contexto da Guerra Fria, de não alinhamento com os Estados Unidos e seus aliados, e muito menos com a União Soviética e seus aliados. Então, dentro desse contexto dessa aula sobre a geopolítica, nós temos que destacar a importância do Irã como um grande produtor mundial de petróleo. O Irã detém a quarta maior reserva internacional de petróleo, que é estimada em 157,8 bilhões de barris de petróleo. É bom frisar que, dependendo da fonte de consulta, esses dados variam. Existem fontes que citam que as reservas internacionais de petróleo do Irã chegam a 208 bilhões de barris de petróleo. E, sendo assim, dentro dessa perspectiva, o Irã teria a terceira maior reserva mundial de petróleo, ultrapassando as reservas do Canadá. Mas aquilo que eu disse, varia muito, dependendo da fonte de consulta, essa colocação. Agora, é bom que vocês tenham, no entendimento de cada um, a importância desse grande volume de petróleo. As reservas do Irã, de acordo com esses dados que aqui estão sendo mostrados, equivale a 9% de toda a reserva internacional de petróleo existente no mundo. Então, o Irã ele desempenha esse papel de grande relevância ali no Oriente Médio, por ser um grande produtor mundial de petróleo e por ter a mais importante fonte de energia utilizada até hoje no mundo. O Irã acaba chamando a atenção da comunidade internacional. Aqui nós temos um mapa através de uma visão de satélite para que vocês entendam o seguinte: a importância estratégica do Irã pela sua localização geográfica. Então aqui nós temos o Golfo Pérsico, aqui nós temos o Estreito de Hormuz, que separa a Península Arábica do Irã, e aqui você tem o Golfo de Omã. Qual é a importância dessas áreas aqui? Aqui nós temos a mais importante rota de suprimento de petróleo do mundo. Ou seja, aqui você tem grandes produtores de petróleo, não é só o Irã. Você tem o Kuwait, você tem o Iraque, você tem a Arábia Saudita, tem os Emirados Árabes, tem Bahrein, né? Enfim. Então, o Catar e outros países que se encontram nessa região do Oriente Médio. Então, por aqui, nós temos um grande fluxo de petróleo
que abastece diversos países do mundo. E o Estreito de Hormuz é uma passagem, o nome já diz, né, muito estreita, que liga o Golfo Pérsico ao Golfo de Omã, que está localizado aqui no Oceano Índico. Então, ora, a importância estratégica do Estreito de Hormuz faz com que os Estados Unidos e seus principais aliados mantenham na região uma grande força naval, também aviões de guerra, porque em diversas situações, ocasiões, o Irã já ameaçou fechar o Estreito de Hormuz. E se isso acontecesse, causaria um impacto econômico em vários países do mundo, sobretudo aqueles que mais dependem do petróleo proveniente do Oriente Médio, razão pela qual existe uma força militar pronta para agir caso o governo do Irã leve adiante essa ameaça de promover o fechamento do Estreito de Hormuz. E a gente tem que ressaltar que com as novas armas, inclusive desenvolvidas pelo próprio Irã, que são mísseis antinavios, que podem alcançar qualquer embarcação que esteja navegando ou trafegando aqui por essa região do Estreito de Hormuz, podendo levar essas embarcações ao naufrágio. Isso causaria um dano também muito grande a diversas empresas de navegação que transportam o petróleo e o gás produzido nessa região. Aqui nós temos a questão do programa nuclear do Irã. Eu já, em aulas anteriores, já havia feito menção sobre isso. O programa nuclear iraniano ele sai do papel em meados da década de 1950, com a ajuda do governo norte-americano, que na época era aliado do Shah Reza Pahlavi, ou seja, do governo iraniano. Então, esse programa, denominado Átomos para a Paz, tinha por objetivo desenvolver a capacidade do Irã em produzir energia nuclear para fins pacíficos, tanto para a geração de eletricidade, como também para o emprego, por exemplo, na ciência. Agora, a partir do momento em que os Estados Unidos e o Irã rompem relações diplomáticas em 1979, os Estados Unidos deixa de ajudar no desenvolvimento do programa nuclear iraniano, que foi durante um período paralisado. Todavia, em meados da década de 1990, o Irã assina um acordo nuclear com a Rússia e a Rússia passa a ajudar o Irã a desenvolver a sua capacidade nuclear. E eu tenho, dentro da minha visão particular, o entendimento de que esse programa nuclear iraniano também está recebendo ajuda da Coreia do Norte, um país que inclusive já desenvolveu a sua capacidade de produzir armas nucleares. Isso, sem dúvida nenhuma, o governo iraniano, apesar de estar negando, tem por objetivo o desenvolvimento de armas nucleares. Agora, alguns dias atrás, inclusive, o governo iraniano já anunciou que já tem a capacidade para produzir a bomba atômica. Então, esse mapa aqui, ele tem por objetivo mostrar as principais instalações vinculadas ao programa nuclear iraniano, assim como a área de produção de urânio, uma vez que dentro do território iraniano também existem reservas de urânio. O Irã ele desenvolveu a tecnologia de enriquecimento de urânio. De acordo com o governo iraniano, eles já alcançaram a capacidade de enriquecer urânio a 80%, e a partir de 90%, o urânio enriquecido pode ser utilizado para a produção de artefatos nucleares, o que gera uma tensão muito grande na região, porque o governo iraniano tem uma retórica de discurso ameaçador que diz que vai varrer Israel do mapa, Inglaterra, os Estados Unidos.
E dessa forma, inclusive agora numa recente visita feita pelo presidente Joe Biden a Israel, o presidente dos Estados Unidos reafirmou ao governo interino de Israel que os Estados Unidos utilizarão de todos os meios possíveis, inclusive a força, para evitar que o Irã desenvolva a bomba atômica. Israel tem realizado treinamentos com a Força Aérea e com a sua Marinha para atacar as instalações nucleares do Irã e o governo de Israel só aguarda o sinal verde do governo norte-americano para poder efetuar esse ataque às instalações nucleares do Irã. Agora, dentro desse contexto, há um perigo muito grande, porque o Irã ele tem mísseis de longo alcance que podem atingir o Estado de Israel. Tudo bem que Israel é o país que talvez tenha na atualidade o melhor sistema antimísseis do mundo, o Domo de Ferro, que tem, vamos dizer assim, dado excelentes resultados abatendo os foguetes que são lançados pelo Hamas, pelo Jihad Islâmica da faixa de Gaza em direção ao Estado de Israel. Então, mas a gente sabe que mesmo havendo esse escudo antimísseis, esse escudo não é 100% eficaz e que mísseis podem atingir cidades israelenses, causando não só danos materiais, como também perda de vidas humanas. Isso fica bem claro na cabeça de vocês. E mesmo com toda essa tecnologia, o Irã ele hoje possui vários sistemas de lançamento de mísseis de longo alcance, inclusive sistemas de lançamento móveis, que são difíceis de serem, vamos dizer assim, destruídos, porque eles se deslocam pelo território. Então, quando há o disparo dos mísseis, por exemplo, um satélite, ele faz o monitoramento da área de onde partiu o disparo, até que uma contrarresposta possa ser dada, você terá o deslocamento desses veículos de lançamento de mísseis, o que torna mais difícil a destruição, a não ser que os países ali da região do Golfo, como Arábia Saudita, Emirados Árabes, Catar, Bahrein, Kuwait, também ajudem a interceptar esses mísseis e também ajudem a destruir esses sistemas de lançamento de mísseis, que geraria uma guerra de cunho regional, cujo desfecho até eu consigo entender, a destruição da capacidade militar do Irã em função do envolvimento dos Estados Unidos num conflito. Isso não tem nem como discutir, porque a capacidade militar norte-americana é infinitamente maior do que a capacidade militar iraniana, não só por meios bélicos, mas também pela questão dos meios tecnológicos. Apesar do Irã ele ter assinado um acordo nuclear com os 5 membros do Conselho de Segurança da ONU, os membros permanentes, Estados Unidos, Inglaterra, França, China e Rússia, mais a Alemanha, o acordo 5+1, que são os membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU, mais a Alemanha. O que aconteceu é que em 2018 o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, retirou os Estados Unidos desse acordo nuclear e, em função disso, o governo iraniano se achou também no direito de não cumprir esse acordo nuclear, não permitindo, inclusive, a vistoria das suas instalações nucleares por parte dos agentes ou dos fiscais da Agência Internacional de Energia Atômica. Então, sabemos que dentro desse contexto, o Irã ele vem desenvolvendo cada vez mais a sua capacidade nuclear, e isso constitui uma crescente ameaça. Apesar do embargo econômico promovido pelos Estados Unidos e seus aliados estar causando grandes prejuízos econômicos para o Irã, uma vez que o PIB do Irã encolheu de forma substancial nos últimos anos,
o governo do Irã, até o momento, ainda não deu sinal de que vai aceitar novas imposições para que venha, vamos dizer, cumprir o acordo nuclear que foi assinado em 2015 e que o Irã se obriga a não desenvolver armas nucleares e apenas utilizar a energia nuclear para fins pacíficos. Aqui nós temos a aliança militar do Irã com a Síria. A Síria, ela está envolvida numa guerra civil que teve início no ano de 2011, dentro do contexto da Primavera Árabe, e o Irã, aliado do presidente Bashar al-Assad, enviou não só militares para o território sírio em apoio ao exército da Síria, como também tem enviado armamentos para o exército sírio. Agora, essa aliança militar do Irã com a Síria não se restringe à questão, né, de combater e derrotar os rebeldes que, por pouco, não conseguiram êxito na sua campanha para derrubar o governo do presidente Bashar al-Assad. Claro que não foi só o Irã, a participação da Rússia, que tem a Síria como seu principal aliado no Oriente Médio, inclusive. A Rússia tem uma base naval em território sírio, a única base naval russa no mar Mediterrâneo. Então, essa aliança, essa amizade entre os governos russo e da Síria já é de longa data. Então, a ajuda do governo russo, a ajuda do governo iraniano, a ajuda do Hezbollah, que é o movimento fundamentalista islâmico sediado no Líbano, que enviou milhares de combatentes para apoiar o exército da Síria na luta contra os rebeldes. Isso tudo foi de suma importância para que os rebeldes fossem praticamente derrotados, apesar de controlarem uma parte do território da Síria, muito em função da presença da ajuda militar dos Estados Unidos em determinadas áreas da Síria, que mantém sob controle rebelde, quer dizer, do Exército Livre da Síria, né, que é uma das forças que lutaram contra o governo do presidente Bashar al-Assad, das forças democráticas da Síria, e por aí vai. Então, aqui nós temos, né, a presença do presidente da Síria, o Bashar al-Assad, com o Ayatollah Khamenei, que é a liderança religiosa mais importante do Irã, e aquilo que eu disse anteriormente, é ele que dita as regras dentro do Irã. O presidente nada mais é do que um fantoche, uma marionete da cúpula religiosa de ayatollahs, que na verdade detém o poder dentro do território iraniano. Aqui nós temos a aliança do Irã e Hezbollah. O Irã é um dos principais fornecedores de armas para o Hezbollah, que é um movimento fundamentalista islâmico sediado no Líbano e que controla parte do território libanês. E assim como o Irã, prega a destruição do Estado de Israel, razão pela qual as forças de defesa de Israel, elas volta e meia atacam, né, depósitos de armas que são enviadas pelo Irã para o Hezbollah, ataca não só os depósitos onde estão armazenadas essas armas que chegam na Síria, assim como os comboios militares que saem da Síria em direção ao Líbano, evitando dessa forma que o Hezbollah possa se fortalecer a ponto de ameaçar a segurança do Estado de Israel. Agora, é bom frisar que essa capacidade militar do Hezbollah tem crescido substancialmente e boa parte desse crescimento provém da aliança do governo do Irã com o Hezbollah. E dessa forma, essa região ela mantém sob uma tensão permanente, inclusive com a Força de Defesa de Israel empreendendo vários ataques ao território sírio, com o objetivo não só de destruir esses carregamentos de armas, esses depósitos de armas, como também destruir as instalações militares que o Irã está construindo
dentro do território sírio. Lembrando que a Síria faz fronteira com Israel e que a presença militar do Irã em território sírio constitui uma ameaça eminente aos interesses de Israel. Razão pela qual é bem provável que haja, vamos dizer assim, num espaço de tempo relativamente pequeno, um confronto entre Israel e o Irã, envolvendo a Síria, o Hezbollah, o Hamas, que é um outro movimento fundamentalista islâmico, esse sediado na faixa de Gaza, na Palestina, juntamente com o Jihad e outros grupos fundamentalistas que pregam a destruição do Estado de Israel. Aqui nós temos o apoio do Irã aos Houthis na guerra civil do Iêmen. Essa guerra civil do Iêmen também é um capítulo que está direta e indiretamente relacionada à Primavera Árabe, que teve início no final de 2010 e que acabou se propagando por vários países árabes, não só do norte da África, como também do Oriente Médio. Existe uma aula aí no canal só sobre a questão da Primavera Árabe e eu recomendo vocês assistirem para ter um melhor entendimento sobre essa questão. Então, os Houthis, eles dominam essa faixa azul, né? Aqui é uma região importante porque aqui você tem o Golfo de Aden e do lado de cá você tem o Mar Vermelho. Então, é uma passagem estratégica importante na medida em que, navegando pelo Mar Vermelho, você chega ao Canal de Suez, lá no Egito, e daí o Mar Mediterrâneo. Então, aqui nós temos uma das mais importantes rotas comerciais, não só de petróleo, como também de tantos outros produtos, e que, controlados por grupos fundamentalistas islâmicos apoiados pelo governo do Irã, constitui uma ameaça crescente aos interesses ocidentais e também aos interesses de países árabes moderados aqui existentes na Península Arábica. A Arábia Saudita, por sua vez, ela montou uma coalizão de países árabes que tem apoio também dos Estados Unidos e seus principais aliados no combate contra os Houthis, de forma a tentar tirá-los dessa região que está aqui representada em azul e retomar o governo, ou seja, o controle do governo. Inclusive a capital Sana do Iêmen está sob o controle, Sana está aqui, esse retângulo amarelo, está sob o controle dos Houthis e essa coalizão de forças árabes, liderada pela Arábia Saudita, também ajuda dos Estados Unidos e seus aliados, aos sunitas do Iêmen, que lutam para justamente retirar os Houthis dessa região. E os Houthis, eles têm o apoio direto do Irã, sendo eles acusados também de lançarem foguetes, inclusive a instalações de petróleo da Arábia Saudita, causando alguns prejuízos materiais e paralisando parcialmente as operações de refinarias de petróleo, enfim. Então, o Irã ele tem dado esse apoio, fornecendo armas, inclusive agora está fornecendo drones, mísseis de longo alcance, né, que tem capacidade de atingir as principais cidades da Arábia Saudita, como forma, né, de tentar, através do controle do Iêmen, ter também, indiretamente, o controle de uma outra passagem estratégica, que é justamente essa passagem entre o Golfo de Aden e o Mar Vermelho, uma parte bem estreita que tem aqui entre a Península Arábica e o continente africano. Aqui nós temos, né, outra questão, né, um mapinha mostrando a vocês os aliados do Irã no Oriente Médio. Então, o Iraque ele acabou se tornando o aliado do Irã, por quê? O Iraque ele tem uma população predominantemente composta por xiitas. Cerca de 70% da população iraniana é constituída por xiitas. Então, o Irã e o Iraque são os dois países ali dessa região do Oriente Médio
que possui maiores percentuais da sua população formada por xiitas. Lembrando que a religião islâmica, ela também é subdividida, como a religião cristã, em várias correntes. As duas majoritárias são representadas pelos sunitas, que constituem a maior parte dos muçulmanos, e também os xiitas. É uma divisão que aconteceu, né, dentro da religião fundamentalista islâmica. Então, o Irã ele tem no Oriente Médio como aliado o Iraque, inclusive apoiando militarmente grupos que atuam no Iraque contra os interesses dos Estados Unidos, a Síria, no Líbano, o Hezbollah, eles apoiam os palestinos, tanto o Hamas, que está na faixa de Gaza, como o Jihad Islâmica, e também eles apoiam, tem como aliado o governo do Iêmen, o governo que está no poder nesse exato momento, lembrando que a guerra civil ainda está em andamento naquela região. Então, esse mapa aqui mostra, né, a posição do governo iraniano, fechando alianças militares estratégicas, apoios estratégicos aos seus interesses geopolíticos, não só para o Oriente Médio. Agora, há de se destacar ainda que o Irã ele tem se aproximado muito da Rússia, da China, através de acordos não só para a modernização das suas forças armadas, venda de aviões de guerra, foguetes, mísseis, e de certa forma também estreitando as relações com esses países de forma a driblar o embargo econômico liderado pelos Estados Unidos. Então, dentro desse contexto geopolítico iraniano, existem estratégias, objetivos específicos. Agora, há de se destacar que há uma grande ameaça de ocorrer uma guerra no Oriente Médio envolvendo o Irã, Israel, Estados Unidos e seus aliados. Espero que vocês tenham gostado desse encontro. Se tiver alguma dúvida, faça a sua pergunta. Valeu, moçada? Mais uma vez eu estou deixando aqui os meus grupos lá no Facebook, onde eu disponibilizo na área de arquivos os PDFs com as matérias para vocês estudarem. É só pedir o ingresso ao grupo, eu aceito, entra na área de arquivo e use os PDFs na preparação de vocês. Valeu, moçada? Eu só peço uma coisa, ajude aí a divulgar o canal, fortalecer o canal. Meu canal não é monetizado, não tem fins lucrativos, é apenas um canal criado para democratizar o ensino da geografia. Moçada, um beijão no coração de vocês, um forte abraço, fiquem com Deus, eu vou, mas eu volto, hein? Fui!